Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Capítulo de número 1, Apocalipse. São só 5 páginas. Mas eu vou rápido. Eu sei que vocês estão pensando no macarrão, no frango assado. Glória a Deus. Amém? Amém. Apocalipse, capítulo 1, é o último livro da Bíblia. Amém? Amém. Versículo de número 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Amém. Senhor Espírito Santo, aqui está a tua palavra, aqui está a tua igreja, aqui está teu humilde servo necessitado da sua revelação e da sua presença. Instrui-nos nesta manhã para a glória de Deus Pai e nossa edificação, tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda barreira e impedimento caia por terra em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar dando glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, ultimamente nós temos ouvido pessoas crentes se sentindo derrotados, se sentindo amargurados, principalmente depois do resultado das eleições. Eu ouvi muita gente dizendo: fomos derrotados, a nossa oração não foi ouvida, o inimigo venceu, os macumbeiros venceram, Satanás venceu. Esses dias eu ouvi até uma pessoa falando assim: é muita derrota, é muita vitória do inimigo. Por isso Deus quer nos trazer aqui uma revelação para a nossa vida. Nós sabemos que a palavra Apocalipse significa revelação. E o livro começa com essa afirmação: revelação de Jesus Cristo. Apocalipse significa revelação, significa tirar o véu e mostrar, trazer à luz algo. Isso significa revelação, Apocalipse. Mas sempre que nós ouvimos falar a palavra Apocalipse, nós nos lembramos do quê? De tragédias, de coisa ruim. Acontece lá um terremoto, é o Apocalipse. Tem um filme lá, com não sei o que, Apocalipse só mostra destruição. Não é isso que vem à nossa mente? Sim ou não? Sim. Pois é. Mas a palavra Apocalipse, que é a revelação do Senhor Jesus Cristo, ela traz uma revelação para a igreja do Senhor Jesus. Ela traz, ao contrário do que muitos pensam, não apenas revelações de coisas futuras, coisas que vão acontecer, mas revela a situação de algumas igrejas. Nós temos aí 7 cartas, as quais Jesus envia para 7 igrejas de uma determinada região, que está aqui na Bíblia porque é atual até os dias de hoje.
Jesus, ele quer mostrar que ele sabe a situação das igrejas. Não só daquela época, mas nos dias de hoje também. Ele sabe tudo. Mas principalmente os primeiros capítulos revelam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Revelam a sua condição depois de ter ressuscitado e subido ao céu, que é uma condição tanto quanto diferente da condição de quando ele estava aqui na terra. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas o seu posicionamento, a sua condição é diferente. E muitas vezes nós só nos lembramos da sua posição e condição aqui descrita pelos evangelhos, mas o Apocalipse nos traz uma revelação diferente, uma revelação da sua posição hoje, de como ele está lá no seu reino celestial, e como é o posicionamento dele lá no reino celestial para com a sua igreja. É preciso entender que o livro do Apocalipse não é para a igreja do Senhor Jesus Cristo ficar tentando marcar datas para o seu retorno, ficar estabelecendo dias, ou horas, ou meses, ou anos. Não. Mas é para a igreja saiba que no final, quando chegar esse determinado dia, a igreja sairá vitoriosa e gloriosa com o seu Senhor e Salvador. Esta é a fundamental revelação que nos traz o Apocalipse. Destruição para o mundo, mas o fim glorioso para a igreja. E é isso que tem que estar no nosso coração. O livro mostra o triunfo do Senhor Jesus e da sua igreja. E embora pareça que tudo esteja caminhando para um caos, na verdade, estamos sim caminhando. Mas é para um glorioso final, para a vitória completa do Senhor Jesus e da igreja sobre o mal. A igreja precisa crer que o seu Cristo vive e reina eternamente. E que lhe foi dado todo o poder no céu e na terra. Assim como ele mesmo diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. Nós precisamos entender isso, por isso não podemos nunca, jamais nos sentir derrotados ou abandonados. Essas palavras têm que sair da nossa mente, da nossa boca e do nosso coração. A igreja de Cristo é uma igreja triunfante e vitoriosa. Glória a Deus. Não há nada mais poderoso, com maior força, do que a do nosso Deus. Aleluia. E operando Ele, quem impedirá? Precisamos crer e ver que a mensagem do Apocalipse diz que Ele não nos abandonou. Ele rege a história da humanidade como um maestro rege uma orquestra. Tudo certinho, afinadinho, cada instrumento no seu lugar, tocando na hora certa. E Ele rege de uma maneira tal que o final desta sinfonia será um toque de uma trombeta e o seu aparecimento glorioso e majestoso para restaurar e levar a sua igreja. É o glorioso aparecimento do noivo vindo buscar a sua santa noiva para reinar com ele eternamente. É isto que a igreja deve entender, esperar e buscar. A igreja de Cristo é a santa noiva do Senhor. E a noiva do Senhor não irá perecer, não irá ser destruída. O que o Espírito Santo quer revelar para nós neste livro, meus filhos, é que devemos manter os nossos propósitos morais e espirituais. Ele nos incentiva a manter a santidade, a perseverar na tribulação e nos leva sempre a adorar o Todo-Poderoso. Glória a Deus. É isso que nos mostra o livro do Apocalipse. Precisamos entender isso.
É um alerta para a igreja. Igreja, mantenha-se santa, mantenha-se pura. Ele vai corrigindo a igreja. Mantenha o seu padrão. Virão tribulações, sim, mas ele nos encoraja. Nós vemos que ele não está abandonando a igreja em meio à tribulação, mas está participando das tribulações. E bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem por causa do meu nome. Nós vemos no livro do Apocalipse, em várias passagens, a adoração ao Todo-Poderoso. Em todo o tempo, quando ele aparece, alguém está adorando. Não há um momento sequer na presença do Todo-Poderoso que não haja adoração. Algumas revelações do Apocalipse, meus filhos, que devemos guardar em nosso coração, devemos ter em mente, devemos saber, são, primeiro, guarde bem isso, que o Apocalipse nos revela. Jesus tem total controle da sua igreja. Total controle. Futuramente nós vamos estudar as cartas. Hoje eu não vou entrar nas cartas, mas futuramente vamos examinar carta por carta. Mas nós vemos aqui, nesse apanhado geral, que ele vê tudo. Ele anda por ela. Ele sabe da vida particular de todos os membros. As cartas nos mostram que ele sabe o que acontece na igreja, ele sabe o que acontece no altar, ele sabe o que acontece na nave, ele sabe o que acontece na porta, ele sabe o que acontece na calçada, ele sabe o que acontece no banheiro, ele sabe o que acontece na cozinha, ele sabe o que acontece na sua casa, ele sabe o que acontece no seu trabalho, ele sabe o que você pensa, o que você fala, o que você deseja e no que você acredita. Glória a Deus. Ele sabe exatamente quem é quem dentro da igreja. Ele conhece o particular de um por um. Ele cita nomes. Ele cita nomes tanto de pessoas fiéis, como ele cita nomes de pessoas que são infiéis. E ele aponta o erro, aponta o pecado. Hoje em dia, nas igrejas, você não pode mais falar do pecado. Você fala de um erro, e a pessoa que está naquele erro, em vez de entender que é o Espírito Santo querendo corrigi-la para levá-la para o céu, ela diz: o pastor está sabendo, está me expondo, eu vou embora. Com certeza você vai embora para o inferno se continuar desse jeito. O que Jesus diz, quando ele mostra que conhece cada um, ele está dizendo: eu vou fazer separação. Tem carta que ele até diz: eu vou matar os filhos dessa daí. O posicionamento de Jesus lá no céu para com a sua igreja é um posicionamento de liderança, um posicionamento de rei, um posicionamento de dono, um posicionamento de que é o cabeça de um corpo e quer que o corpo obedeça o que ele manda. É o posicionamento de alguém que é um noivo, que está esperando a sua noiva se aprontar, mas ele quer essa noiva santa e perfeita e sem mácula. Aleluia! E ele virá buscar essa noiva. Mas eu fico vendo, tenho uma visão de uma noiva subindo, vários corpos de pessoas formando uma noiva, aquele vestido. Só que conforme esse vestido vai subindo, esse vestido de noiva vai subindo, formado por pessoas, pessoas vão despencando e caindo. Não conseguem subir, porque pensam que fazem parte da noiva, mas não fazem. Começam a subir, mas cai, corpos e corpos caindo.
Porque aquele que é perfeito vem buscar o que é perfeito. Aquele que é santo vem buscar aquele que é santo. A igreja precisa entender isso, é isso que o Apocalipse revela para a igreja. Os primeiros capítulos, 1, 2, 3, são revelações para a igreja. Ele está falando diretamente com a igreja. E nós vamos entender essa revelação. Nós vamos entender a exigência que ele está fazendo para as igrejas. Eu me lembro que quando eu estava pregando na festividade dos jovens, acho que era no Jardim das Palmas, que o tema era exatamente aqui nesse versículo da carta que ele escreve para Filadélfia. E eu falei, olha, aqui dentro estão as 7 igrejas juntas. Todo mundo quer fazer parte da igreja da Filadélfia, mas aqui tem de Filadélfia, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Laodiceia. Em todas as igrejas tem um pouquinho de cada uma dessas 7. E em todas as igrejas, todos os ministérios desse mundo tem que entender o que é que ele está exigindo da igreja. De uma ele exige uma coisa, de outra ele exige outra, de outra ele exige outra. Mas faça um apanhado, se inclua. E eu perguntei, a qual igreja você pertence? No final da pregação. Aleluia. Mas nós vamos chegar lá. Não hoje. Mas nós vamos estudar essas 7 cartas. Glória a Deus. Mas é muito importante saber que o nosso Deus não está distante. Ele está aqui para te abençoar, para te curar, para te libertar, se você permitir, se você não endurecer o seu coração. Mas está também para exigir um posicionamento daquele que se diz cristão, daquele que se diz discípulo do Senhor Jesus, daquele que se diz que pertence ao corpo de Cristo, daquele que se diz, eu sou a noiva do Cordeiro. Tem que ter posicionamento e compromisso. Sem isso, você não fará parte. Não fará parte. Na reunião de obreiros, eu trouxe uma ministração aqui, onde eu explicava a graça do Senhor. Porque muitos dizem, estamos debaixo da graça. E pensar que está debaixo da graça, você pode fazer qualquer coisa que querer, é um erro, é antibíblico. A Bíblia nos mostra, e eu provei aqui na reunião, que graça sem compromisso não é bíblica. A graça, ela só está disponível para aquele que tem compromisso com o dono da graça. É necessário ter um compromisso com o Senhor. É necessário ter um compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor Jesus. É necessário buscar constantemente, incessantemente, estar na presença do Senhor. Ah, pastor, nós temos altos e baixos. Todos têm os seus altos e baixos. Todos têm. Mas o que Jesus quer é que quando você estiver no alto, você esteja aqui glorificando. Mas quando você estiver no baixo, estiver no vale, você também esteja aqui glorificando. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A segunda coisa que Jesus revela, que ele quer que a igreja venha entender, é que ele tem total controle da história da humanidade. Toda a humanidade, como eu disse, é regida como uma orquestra pelo Senhor. Ele coloca quem Ele quer, onde Ele quer. E Ele permite que aconteçam as coisas tudo para um propósito final para Ele. Para que aquilo que Ele determinou venha a acontecer. Ele coloca um homem de coração duro como Faraó porque Ele quer, Ele tem um projeto para aquilo. Ele coloca, como disse Jesus para Pilatos, quando Pilatos disse, olha, eu tenho o poder de te dar a vida e de te dar, condenar você à morte, posso libertar ou crucificar você. Jesus disse, você só tem esse poder porque o meu Pai lhe deu. Glória a Deus. Ele tem o controle da humanidade. A humanidade não faz o que ela quer, a não ser que Deus permita. E no final, como nós vemos nas revelações do Apocalipse, o final
é sempre alcançar aquilo que Deus determinou. Portanto, em alguns momentos, embora pareça ser o caos para nós devemos entender, é um trabalhar de Deus para a humanidade, para o país, para a nação e para a igreja. Glória a Deus. E vamos aprender com isso e nos manter firmes, porque afinal de contas, aquele que perseverar e for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. A terceira coisa é que a igreja será perseguida. A igreja é perseguida. Jesus foi perseguido desde o ventre materno, quando criança, quando adulto. A igreja nasceu perseguida. Os primeiros apóstolos morreram, os discípulos morreram por anos, por séculos. Até hoje a igreja é perseguida. Em alguns países do mundo as pessoas são mortas por se converterem ao cristianismo. Aqui nós sofremos uma perseguição social. A igreja sempre será perseguida, mas ela jamais será destruída. Glória a Deus. Ela vem resistindo todos esses séculos, e ela vai continuar resistindo, porque ela é de Deus. Aleluia. A quarta coisa que o Apocalipse nos revela é que aqueles que perseguem e lutam contra a igreja, eles serão vencidos. Eles pensam que sairão vitoriosos por algum tempo, mas o Apocalipse revela, eles serão vencidos, serão derrotados. Glória a Deus, aleluia. A quinta coisa que o Apocalipse nos revela é que os inimigos do Senhor Jesus Cristo enfrentarão o juízo de Deus. Ao mesmo tempo em que eles estiverem enfrentando o juízo de Deus, a igreja estará desfrutando da glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Enquanto alguns para juízo, outros para a glória. Guarde isso no seu coração. Entenda isso. É provável que você diga, sim, mas o livro nos mostra tanto sofrimento e morte até de alguns crentes. Sim, é verdade. Mas também mostra que Ele está sempre junto da igreja. Ele está sempre confortando os seus filhos na luta contra o mal. E o melhor de tudo, que tem promessas para ele. Nós lemos o Apocalipse e muitas vezes não enxergamos as promessas que ele tem para mim e para você. Mas é recheado de promessas. Eu listei algumas aqui. Promessas de bem-aventurança. No capítulo 1, no versículo de número 3, já tem uma bem-aventurança. Ele diz, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Glória a Deus. No capítulo 14, versículo 13, ele diz, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala para os filipenses que ele desejava. Ele dizia, a minha ardente expectativa e esperança é em nada ser confundido, mas que o Senhor seja engrandecido pelo meu corpo, quer na vida, quer na morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. Porque morrer e estar com o Senhor é muito melhor, diz ele. Bem-aventurado os mortos que morrem no Senhor. Se é para morrer, vamos morrer com Cristo, pois sabemos que aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, Jesus. No capítulo 16, versículo 15, ele diz, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Vigie. E guardar as vestes é manter a sua santidade. Vestes de santidade.
Tem gente que não acredita nisso. No capítulo 19, versículo 9, ele diz: bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. Você foi convidado para a ceia? Você vai participar da ceia hoje? É só um preparativo para participar da ceia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. No capítulo 20, versículo 6, ele diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. É o que nós esperamos. Morra com Cristo, ressuscite na primeira com Cristo. No capítulo 22, versículo 7, diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você está guardando no seu coração tudo que eu estou falando? Guarda aí. Seja bem-aventurado. No capítulo 22, versículo 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem aqui um dia estendeu a sua mão para o Senhor e disse: eu preciso que o Senhor me lave, eu preciso que o Senhor me purifique, eu preciso que o Senhor me santifique. No capítulo 7, versículo 17, e no 21, versículo 4, diz que Deus vê e vai enxugar todas as nossas lágrimas. Glória a Deus. Que promessa! No capítulo 8, versículos 3 e 4, diz que as orações dos santos chegam diante de Deus. A sua oração, se você está em santidade e está orando em nome do Senhor Jesus, você pode ter a certeza, está chegando diante do Senhor. No tempo certo, Ele irá responder. No capítulo 15, versículo 2, afirma-se que os crentes irão vencer a besta e irão cantar hinos ao Senhor. O inimigo das nossas almas será derrotado. E a derrota dele, na minha e na tua vida, acontece dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo, quando nós rejeitamos os seus manjares, quando nós rejeitamos os seus pratos de lentilha, quando nós rejeitamos as suas tentações e dizemos: aparta-te de mim, Satanás, com a sua tentação, porque eu pertenço a Jesus Cristo. Abre a subcomandada, pegue o passo. Glória a Deus. Aleluia. A cada vez que você faz isso, você pisa na cabeça dele. E você diz: eu não. Eu não. Aqui não. Aqui é terra santa. Aqui é templo do Espírito Santo. Aqui é povo adquirido. Aqui é sacerdócio real. Aqui é geração eleita pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia a Deus. Ele é o Senhor. Aleluia. E no capítulo 22, versículo 20, uma promessa que deve estar constantemente no nosso coração. Ele diz assim: eis que certamente cedo eu venho. Aleluia a Deus. Aleluia. São algumas das promessas que Ele tem para a minha e para a sua vida. Não se esqueça disso. Glória a Deus. Eu vou correr aqui para não terminar muito tarde. Como eu falei, o livro do Apocalipse revela também a pessoa do Senhor Jesus. Ele nos revelou aquilo que eu falei no começo, que Ele conhece a história de cada um de nós, conhece a situação da igreja, Ele governa a humanidade. Falei das promessas que existem neste livro para a minha vida e para a sua vida. E agora Ele se revela para mim, para você, para a igreja. Ele revela a pessoa dele. Uma revelação majestosa e gloriosa.
que revela a pessoa do Senhor Jesus Cristo agora no reino celestial. Nessas revelações ele não diz o que vai acontecer na nossa vida, mas ele está revelando a si próprio. Como foi entoado o cântico aqui. A coroa que ele usou de espinhos nunca mais precisará usar. Glória a Deus. Aqui ele usou uma coroa de espinhos, começa a entender. Mas agora ele está usando uma coroa de glória. O seu posicionamento agora é diferente. Nós muitas vezes cantamos isso, louvamos isso, pregamos isso, mas isso não entra no nosso coração, não entra na nossa alma. Nós continuamos olhando para um Cristo na cruz. Nós continuamos fazendo menção de um Cristo na cruz. Igreja, Cristo não está mais na cruz, Ele está num trono de glória. Glória a Deus. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Ele já venceu a morte para mim e para você. Só no capítulo de número 1 ele se revela algumas vezes, umas 3 ou 4 vezes. No verso de número 5 ele diz que ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Se ele é o primogênito dos mortos, ele está dizendo: eu morri e ressuscitei. Vocês, mesmo que morram, vão ressuscitar também. Eu fui o primeiro, vocês virão. No versículo 8 ele mesmo diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era, que há de vir, todo poderoso. No versículo 17 ele diz: eu sou o primeiro e o último. Comando tudo. Estou no começo e estou no fim. Aleluia. Depois, se vocês quiserem todas essas referências, meus filhos, eu dou para vocês, podem ficar tranquilos. Aleluia. Tudo anotadinho. Aí vocês em casa estudam. No versículo 18 diz: eu sou o que vivo. Se você não der glória agora, você não se converteu. Ele diz: eu sou o que vivo. Eu fui morto, mas estou vivo para todos sempre. Aleluia. E mais, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Esse é o meu Jesus. Esse é o meu Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele se apresenta para cada igreja dessas 7 cartas que estão aí. Para os crentes de Éfeso, ele se apresenta como aquele que tem na mão direita 7 estrelas e anda no meio dos candelabros de ouro. Ele está dizendo: eu tenho na minha mão direita todos os líderes dessas igrejas, toda a liderança. E eu passeio no meio das igrejas vendo como é que elas estão. Para os crentes de Esmirna, ele diz: eu sou o primeiro e o último que foi morto, mas reviveu. Porque ele diz para os crentes: alguns de vocês vão morrer, mas fica tranquilo, porque eu também morri, mas agora eu estou vivo. Glória a Deus, aleluia. Para os crentes de Pérgamo, ele diz: eu sou o que tem a espada afiada de 2 gumes. Aleluia. A espada afiada de 2 gumes, segundo Hebreus. A palavra de Deus é uma espada afiada. Ele tem a palavra, ele é a palavra. Aleluia. Para os crentes de Tiatira, ele diz: eu sou o Filho de Deus. Aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Ele está dizendo: eu sou o Filho de Deus. Eu enxergo tudo e sei tudo. E os meus pés são semelhantes a latão reluzente, porque estão preparados para esmagar o inimigo debaixo dos meus pés.
Para os crentes de Sardes, ele diz: eu sou o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele está dizendo: eu sou aquele que tem a plenitude do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eu sou aquele que tem a plenitude da presença de Deus. Quando Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão um dia? 7 vezes, porque o número 7 para os judeus, para os hebreus, os israelitas, era um número máximo, um número da perfeição. Por isso ele diz 7 vezes. Para mim ser perfeito, eu perdoo meu irmão 7 vezes. E Jesus diz: não, mas 70 vezes 7. Por isso o número 7, nós vamos estudar isso depois, aparece dezenas de vezes no livro do Apocalipse. É o número da plenitude, número do nível máximo. Por isso ele diz: eu sou o que tem a plenitude do Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Para os crentes de Filadélfia, ele diz: eu sou aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. Ele está dizendo para a igreja de Filadélfia, que é uma igreja que não teve repreensão, uma igreja que guardava a palavra e não negava o seu nome. Mas ele está dizendo aqui: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou elogiando vocês, eu digo que amo vocês, mas quem tem a chave da igreja sou eu. Se vocês pensam que ela está aberta por mérito próprio, saiba que quem abre sou eu e quem fecha sou eu. E quando eu fecho, se eu não quero que abra, não abre. Mas quando eu abro, não quero que fique aberta, ela fica aberta. Não existe mérito humano. Se ele quer abrir, ele abre. Se ele quer fechar, ele fecha. Aleluia, Deus. Para os crentes de Laodiceia, a última igreja, ele diz: eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém. Amém significa o assim seja. É o ponto final de uma afirmação. Que assim se cumpra. Aquele que cumpre tudo. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Porque existem muitos que são falsos e mentirosos. O princípio da criação de Deus não quer dizer que ele foi o primeiro ser criado. Não. Jesus, ele não foi criado, ele sempre existiu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são coeternos, tanto para o futuro quanto para o passado. Ele não teve princípio de dias, ele não teve criação. O Pai não criou, ele sempre existiu. Quando ele diz: eu sou o princípio da criação, ele está se referindo, e eu já dei esse estudo aqui numa quarta-feira, a respeito do primeiro versículo, lá de Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, no hebraico. E João diz, no seu primeiro capítulo também: no princípio era o... Ele está dizendo: eu sou aquele que estava lá no princípio, quando Deus criou tudo. Não vou repetir o ensinamento da palavra princípio aqui, um outro dia eu explico de novo, se for possível. O significado dela em hebraico, os 5 significados da palavra Bereshit, somado ao artigo B, e o que elas significam, e cada significado dessas 5 palavras na vida do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. É só para você não pensar que ele está dizendo que ele foi o primeiro a ser criado.
No capítulo de número 19, ele se revela, no versículo número 11, como cavaleiro fiel. Fiel e verdadeiro. No verso 13, ele é o verbo de Deus. E no 16, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É ele se revelando para a igreja. Ele se revelando para mim e para você. Aí eu vou fazer igual o pregador de ontem lá no Ceará. Como ele fazia? Olha para cá. Olha para mim. Olha para cá, né? Olha pra cá. Olha para cá. Olha para cá. Aqui, ó. Olha para cá. Ele falava, em cada frase ele falava, olha para cá. Quem estava lá prestou atenção? Glória a Deus. Olha para cá. E eu vou repetir de novo. E se você não der glória a Deus, você não se converteu. No versículo 11 do capítulo 19, ele se revela como cavaleiro fiel e verdadeiro. No 13 é o verbo de Deus. E no 16 é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele se apresenta: eu sou o Rei dos reis, eu sou o Senhor dos senhores. Glória a Deus. Fora de mim não há Deus. Nós precisamos entender, meus filhos. Vou terminar. Não se preocupa, vai dar tempo de você pegar o frango assado na padaria. Precisamos entender que os evangelhos nos mostram como Jesus veio. E o Apocalipse nos mostra como ele virá. Nos evangelhos ele nasce numa manjedoura. Mas o Apocalipse nos revela que ele está sentado num trono de Deus. Presta atenção, olha para cá. O Evangelho diz que ele nasceu em Belém. Mas o Apocalipse diz que ele irá reinar na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Se prepara para dar uma glória a Deus. Os evangelhos nos mostram que ele veio para morrer por nossos pecados, mas o Apocalipse nos revela que ele virá vivo para todo sempre. Glória a Deus. Olha para cá. O evangelho nos mostra que ele veio humilhado, mas o Apocalipse nos mostra que ele virá exaltado. Glória a O Deus. evangelho nos mostra que ele veio como servo para servir, mas o Apocalipse nos mostra que ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus. Agora olha para cá de novo. O evangelho diz que ele entrou na cidade montado num jumento, mas agora ele virá montado no cavalo branco. Aleluia, Senhor. E para terminar, o evangelho nos mostra, e Isaías afirma isso, que ele era o mais desprezado dos homens. Mas o Apocalipse nos mostra que ele será adorado por todos os seres e todo joelho se dobrará perante Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não ficará um joelho sem se dobrar perante o Senhor. Aleluia. E eu quero encerrar chamando o grupo de louvor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. No capítulo de número 5. Estou terminando. Fiquem calmos. Vocês estão com fome? Não? Estão de jejum? Eu estou. Vocês também estão, né? Vamos terminar. Só mais alguns versículos, 2 ou 3. No capítulo 5, nós vemos João em visão olhando o livro selado, aquele rolo selado na mão de quem está sentado no trono. E procuram uma pessoa digna para abrir aquele livro. O livro está selado, tem 7 selos. E a palavra de Deus diz que não se acha ninguém digno de abrir aquele livro, nem na terra,
nem debaixo da terra e nem no céu. E João começa a chorar, porque não havia ninguém digno. O livro está selado, e agora? Então, um dos anciãos diz para ele: não chores. Olha, aleluia, oh glória, oh Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e o Glória a Deus. E João então fica esperando, porque ele já tinha visto os anciãos, tinha visto o trono, tinha visto um lago de cristal misturado com fogo, ele tinha visto um trono, ele tinha visto anjos, arcanjos, querubins, ele tinha visto 4 animais, com coisa tudo misturada, uma coisa estranha nas visões. Aí ele olha, o leão da tribo de pensa, agora vai entrar um leão, e esse leão com as suas garras vai abrir aqueles livros, mas quando ele olha, quem entra é um cordeiro. Glória a Deus. Um cordeiro ferido, parecia que ele estava morto, mas ele era o único digno. Aleluia. E diz o versículo 11: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Eu estou ouvindo voz de anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, e eles proclamavam e cantavam com grande voz. Aleluia. Yeah.
Não parou por aí. João continua olhando. E ao término desse louvor, diz a palavra de Deus no capítulo 5 de Apocalipse, no versículo de número 13, ele diz que então ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que nele há, todas as criaturas do céu, na terra, debaixo da terra, no mar, no rio, no lago, todos dizerem a uma só voz: